Boa noite, meus irmãos. Eu saudo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, eu convido vocês a estarem abrindo as suas Bíblias no primeiro livro de Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 27 ao 30. Eu quero aqui agradecer a Deus por mais uma vez me trazer e me colocar na frente dessa tribuna, me dar a oportunidade de mais uma vez trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja que eu tanto amo. Agradeço aos meus pastores pela oportunidade, pela confiança de estar de frente desse púlpito onde eu tenho escutado tantas coisas que têm modificado e restaurado a minha vida. Então, que Deus continue usando os nossos pastores nesse ministério tão importante. Amém? A palavra de Deus diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui para honrar o seu santo nome. E agora, Senhor Deus, que vamos meditar na tua palavra. Pedimos que de forma simples e poderosa o Senhor venha falar aos nossos corações. Precisamos não ouvir o homem, precisamos ouvir a voz do seu Santo Espírito. Para isso, Senhor Deus, pedimos que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver o mover do seu Santo Espírito nessa igreja. E ao final desse culto, possamos sair daqui transformados para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler está no primeiro livro da Bíblia, um livro histórico, que fala sobre a criação. E nesse tempo específico, em que vamos falar de um assunto, que é tema da nossa mensagem, aprendendo a ouvir a voz de Deus. Aprendendo a ouvir a voz de Deus. Nós vamos perceber nesse texto que desde o princípio da criação, Deus queria ter uma intimidade profunda com o homem. Deus queria fazer uma aliança com o homem. E a gente vai ver que Deus, por muitas vezes, fez uma aliança com o homem. E até hoje Deus tem tentado buscar uma proximidade cada vez maior com o homem, com a humanidade. Deus fez o homem para desfrutar de todas as coisas que Ele colocou no jardim do Éden. Deus ofereceu o melhor para o homem. O melhor para o homem. Até que um dia entra o pecado no mundo, a gente vai perceber que por engano, de forma enganosa e mentirosa, o pecado entrou no mundo através de desobediência. Nós vamos perceber com o tempo, isso a gente aprendeu talvez na escola, alguns na faculdade, alguns no ensino médio, que para que haja uma mensagem perfeita e eficaz, a gente precisa ter 3 pontos importantíssimos na mensagem. A quebra de um desses pontos da mensagem vai trazer uma interrupção, ou o que a gente chama de falha na mensagem. Eu preciso que haja um emissor, aquele que vai transmitir a mensagem. Eu preciso ter uma fonte onde a mensagem vai se expandir. E eu preciso ter um receptor. Então nós vamos estudar um pouco nesse texto, seguindo a orientação da palavra de Deus,
que a quebra de uma dessas fontes vai atrapalhar a mensagem. No nosso caso, a mensagem de Deus para nós que somos servos de Deus e para o mundo. Quando Deus fala para a humanidade, quando Deus fala para o homem aquilo que ele poderia fazer no jardim, olha, você pode comer de todas as coisas. Você pode desfrutar de todas as coisas que tem aqui, nesse lugar, criado especialmente para a humanidade, para você. Você terá todas as frutas, você dominará sobre todos os animais. E Deus faz somente uma observação: da árvore do bem e do mal não comerás. Era só essa observação que Deus fazia. O homem vivia no jardim do Éden, em plena comunhão com Deus. A minha Bíblia diz que ao entardecer, na viração do dia, Deus falava com o homem. Olha que privilégio. Além de você ter tudo aquilo que Deus disponibilizou para o homem, para o ser humano, Deus ainda ia conversar toda tarde com o homem, né? Que fantástico. Imagina Adão conversando com Deus, e agora Adão tinha tudo. Até o momento que a mentira entra no mundo, aparece o pai da mentira. E a mensagem foi quebrada, porque a mensagem de Deus, olha, da árvore do bem e do mal não comerás. E aí aparece a serpente, que coloca uma dúvida no coração de Eva. E ela come do fruto. E nós sabemos do resto da história, né? O pecado entrou no mundo. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele perdoa Adão e Eva. São perdoados. E dessa comunhão de Adão e Eva, dessa junção desse casal, surgiu Caim e Abel. Deus perdoa, frustra os planos do diabo, do inimigo, porque ele acreditava que Deus não perdoaria, mas Deus, no seu infinito amor, perdoou Caim e Abel, perdoou Adão e Eva. Nasce Caim e Abel. Abel, pastor de ovelhas. Caim, um lavrador. Abel busca Deus e chama Caim para fazer ofertas a Deus. Abel pega do seu melhor, a melhor ovelha que ele tinha no rebanho, e oferece a Deus. Caim, que já tinha um pensamento de inveja, um pensamento ruim, não era temente a Deus como Abel era, faz sua oferenda daquilo que ele não tinha de melhor, e sim aquilo que tinha de pior na sua plantação. Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim. Caim, tomado pelo sentimento de inveja e ódio, mata seu irmão Abel. Mata seu irmão Abel e sai errante pelo mundo. Isso entristece muito o coração de Adão e de Eva. Mais para frente vamos ver que, com o perdão de Deus, Eva gera um novo filho, Sete. Da geração de Sete nasce Enos. Enos começa novamente a prestar louvor e cultos a Deus. Era temente a Deus. Da geração de Enos nasce Enoque. A minha Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Da geração de Enoque nasce Noé. Noé também andava com Deus. Noé era um homem temente a Deus e ele agradou o coração de Deus. Deus se agradava de Noé. Mas a humanidade andava perdida em trevas, fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. Porque a humanidade não ouvia a voz de Deus, ou não atendia a voz de Deus. Porque Deus nunca deixou de falar com a humanidade, e nem nunca deixará. O que nós precisamos é ter os nossos ouvidos atentos para a voz de Deus. Mas como Deus fala conosco? Deus fala através do pregador, fala através de um profeta,
de um irmão, e fala diretamente com a humanidade. O que nós precisamos ter é sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deus quer ter uma comunhão com cada um de nós. Então, meus irmãos, Noé agradou a Deus. O povo vivia em total depravação, o povo vivia afastado de Deus. E Deus decide exterminar a humanidade através de um dilúvio. Deus chama Noé e diz: Noé, cairão as águas e terá um dilúvio. Construa um barco, uma arca. E assim Noé fez, segundo a vontade de Deus, obedecendo à vontade de Deus, seguindo todos os parâmetros que Deus ordenou que ele seguisse para a construção daquela arca. Conforme a orientação de Deus, ele preparou toda aquela arca para os tempos ruins que viriam. Noé, no seu infinito amor, na bondade que ele tinha no coração, ele tentou ainda mostrar para aquelas pessoas que existia uma possibilidade, existia uma chance, porque ele estava preparando aquela arca. E as pessoas ainda poderiam ter uma chance de sobreviver, mas as pessoas não ouviam a voz de Noé. Porque o pecado ele nos separa de Deus. O pecado atrapalha a comunicação, atrapalha que nós possamos ouvir a voz de Deus com clareza. Quanto mais próximo eu estou da fonte receptora, se eu estou falando aqui no microfone, a gente aprende isso lá em comunicações, né? Que a principal função do microfone é converter a frequência da minha voz em pulsos elétricos. Então, quanto mais distante eu estiver do transmissor, pior vai ser a minha comunicação. Eu vou ouvir de forma ruim. Hoje eu tenho recurso para ampliar o som, não é? Mas se eu tivesse sem o microfone ele vai ampliar o sinal. E como é que a gente amplia a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus? É nos aproximando de Deus. É aumentando a minha frequência de som. É que eu consigo melhorar a qualidade do meu som. Quanto mais perto, melhor o som. Quanto mais distante, o som piora. Então a gente precisa se aproximar de Deus. A gente aprende como primeira lição que para ouvir a voz de Deus, devemos sempre ofertar o melhor para Deus. Sempre o melhor para Deus. Nós queremos sempre o melhor de Deus, mas a gente às vezes não oferece o melhor para Deus. Deus espera que da mesma forma que nós estamos pedindo a Ele o melhor, que nós ofertemos também o melhor para Ele. Deus espera sempre o melhor de cada um de nós. Devemos sempre obedecer a voz de Deus. Sempre obedecer a voz de Deus. Não existe meio termo. Eu não tenho que fazer nem a mais nem a menos daquilo que Deus mandou que eu fizesse. Eu tenho que seguir a orientação de Deus sempre. Se Deus fala para você, está na hora de você comprar aquela casa que você orou a vida inteira para conseguir. Você vai lá e compra a casa, agradecido a Deus. Mas você vê que a casa tem uma enorme garagem e você diz, olha, eu tenho que comprar um carro também. Foi isso que Deus falou? Deus te orientou para comprar a casa. Ore a Deus, no momento certo Ele vai dar o carro que você precisa. Mas não tente mudar os planos de Deus. Porque os planos de Deus é o que é perfeito para a sua vida. Amém? Deus manda chuva sobre a terra. 40 dias e 40 noites de chuva. O povo não ouviu a voz de Deus, nem de Noé. A chuva começou a cair e eles começaram a se preocupar, porque não era comum chover. Noé construiu aquela barca, aquela arca, num lugar onde era longe de rio, longe de mar, não chovia, apenas o orvalho molhava a vegetação naquele lugar. E o povo chamava Noé de louco. Você é louco, Noé. Como vai chover?
e de repente a chuva cai, porque aquilo que Deus promete, Ele não deixa de cumprir. Não deixa de cumprir. Tenha certeza, tenha essa certeza no coração de vocês. Se Deus te prometeu, o tempo é dele, mas Ele vai cumprir. Amém? Noé advertiu a humanidade sobre o que iria acontecer. Eles não ouviram. Deus tem advertido toda a humanidade, todos nós, acerca dos tempos que virão. Porque isso está na palavra de Deus, na Bíblia. Nós temos dado ouvido àquilo que Deus tem falado com cada um de nós. Como tem sido a minha comunicação com Deus? Eu tenho me aproximado de Deus para ouvir a palavra, para ouvir a voz de Deus? Ou eu tenho me distanciado daquilo que Deus tem colocado no meu coração acerca da vontade de Deus? Nós precisamos refletir o que nós temos feito de errado que tem atrapalhado o canal de comunicação com Deus. Deus fecha a porta da arca de fora para dentro. A Bíblia diz que Deus fecha a porta da arca de fora para dentro. Porque quem estava dentro da arca agora não podia sair mais. Estava fechada a porta. E nós aprendemos com isso que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus abrir uma porta na tua vida, só Ele pode fechar. Se Deus fechou uma porta na sua vida, só Ele poderá abrir essa porta. Terceira lição: para ouvir a voz de Deus, devemos ficar longe do pecado. O pecado nos impede de ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, essa orientação Deus tem passado para cada um de nós desde o princípio. O pecado nos separa de Deus. Temos que buscar a cada dia nos aperfeiçoar nessa intimidade com Deus, porque Deus está pronto. Aquele que manda a mensagem, Ele nunca vai falhar. E eu não posso deixar o caminho dessa mensagem se desviar, porque a Bíblia diz que o caminho que nos leva a Deus é estreito, a porta é estreita. E vai chegar um dia que essa porta vai fechar. A porta que nos leva à perdição é larga. E a gente precisa tomar uma decisão. Quando? Hoje. Não tem tempo a perder. Deus fez uma aliança com Noé e disse: olha, Noé, a partir de agora o mundo não mais acabará em água. Essa é uma aliança. Eu, quando fiquei sabendo a primeira vez, quando eu era criança, eu descobri que a Bíblia diz que o arco-íris é o sinal da aliança de Deus com Noé e com o mundo. Isso foi maravilhoso na minha vida quando eu descobri. Eu sabia que a natureza testifica a existência de Deus. A natureza testifica a aliança que Deus fez com a humanidade. A aliança que Deus fez com a humanidade, através de Noé, vai nos provar e nos mostrar quão grande é o amor de Deus com a humanidade. Ainda que nós sejamos pecadores, Deus está sempre disposto a nos dar uma nova chance. Caminhando um pouco mais na frente, Noé agora tem a responsabilidade dada por Deus de novamente criar a população novamente da terra, do planeta. Ou seja, ele precisa povoar novamente o planeta. Uma grande responsabilidade. E Noé começou a fazer um bom trabalho. Mas novamente o homem, carregado do pecado, volta novamente a pecar contra Deus. E a humanidade começa a se perder novamente. E vamos ver um pouco mais na frente, aparece um homem chamado Nimrod. Nimrod era um caçador, um forte caçador. A Bíblia diz que foi o primeiro guerreiro depois do dilúvio. Era um homem forte, era um caçador experiente. As pessoas começaram a adorar Nimrod e achar que ele era um bom líder.
E Nimrod começou a deixar crescer no coração dele o sentimento de que ele era muito poderoso. Talvez até chegou a achar que era mais poderoso do que Deus. E ele resolve ter uma ideia. Apoiado por todo o povo, ele falou: vamos construir uma torre, que nós conhecemos como a Torre de Babel. A Torre de Babel tinha por finalidade juntar todo aquele povo num só lugar. Isso não era o plano de Deus. Deus queria que o homem povoasse toda a terra. E a partir de agora, por ideia de um homem, começou a construir uma torre para se aproximar de Deus e não mais espalhar e povoar toda a terra. E Nimrod começa a construir essa torre. Deus queria que o homem povoasse a terra, mas novamente o homem tenta impedir os planos de Deus. Esse plano não agradou a Deus. Em Gênesis capítulo 11, versículo 7, diz assim: Deus fala: desçamos e confundamos as línguas. E eles passaram a falar vários idiomas. E assim eles não se entendiam mais. O homem tinha uma língua só, um idioma apenas, se comunicava com facilidade, o que permitia que eles construíssem aquele projeto ousado, uma torre com a finalidade de se aproximar de Deus. E agora Deus diz: desçamos e confundamos a língua. E os homens desceram dali, uns falando inglês, português, hebraico, aramaico, espanhol, castelhano, português, e eles não se entendiam mais. E agora o homem divide as nações, divide o povo, e novamente uma nova etapa do processo. Não tente ser igual a Deus. E se aproximar de Deus é com a oração, é com a sua vida. Como você tem vivido? Tem te aproximado de Deus ou tem te distanciado do Criador? O mundo começa novamente, mais uma vez o mundo começa a se perder. E Deus vai a uma terra, uma terra idólatra chamada Ur dos Caldeus. E lá ele chama um homem, Abrão, que depois vai ser chamado de Abraão. Deus diz a Abraão: Abraão, saia da tua terra e do meio da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão, saia da tua terra e do meio da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão obedeceu a Deus em parte. Deus diz: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Abraão saiu da terra, da sua terra, mas ele levou Ló junto com ele. Foi essa a ordem de Deus para ele? Não. Sai da tua parentela. E quando a gente desobedece a voz de Deus, a gente deixa de ouvir a voz de Deus, ou a gente faz aquilo que Deus, não faz aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos, ou quando a gente faz aquilo em parte, vai dar problema. Vai dar problema. Abraão enfrentou uma guerra que não pertencia a ele, porque ele temou e levou Ló com ele. Abraão teve problema porque os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. E mais uma vez, o homem faz aquilo que não agradava a Deus. Sexta lição: não faça menos nem além daquilo que Deus te mandou. Deus mandou ele ir, deixar a parentela. Ele levou junto com ele Ló. Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação.
e que Sara daria à luz. Sara já tinha uma certa idade, mas Deus falou que Sara daria à luz. E disse que Abraão seria pai de uma grande nação. Porém, não sabendo esperar o tempo de Deus, Sara oferece a Abraão sua serva Agar. Foi isso que Deus falou para Abraão: eu te farei uma grande nação. Ele tinha sua mulher, Sara, mas ele tentou estreitar o caminho. Ele tentou achar um atalho para os planos de Deus. Não tente achar atalhos para os planos de Deus, meus irmãos. O tempo é de Deus e o caminho tem que ser obedecido, que é o caminho que Deus vai determinar para a tua vida. Sara oferece sua serva Agar para se deitar com Abraão. E desse relacionamento nasce o primeiro filho de Abraão, chamado Ismael. Ismael nasce. Depois que Ismael nasce, muitos problemas Abraão teve com esse filho, com essa serva. Deus não mandou Abraão se deitar com Agar. Nunca use de artifícios para interferir nos planos de Deus. Não use de artifícios, meus irmãos. É Deus que precisa direcionar as nossas vidas. Assim que tem que ser. Mas os planos de Deus não se deixam de cumprir. E Sara gera Isaac, o filho da promessa. Um menino saudável que alegra o coração de Abraão e de Sara. Imagina que agora Abraão cuida desse menino com todo carinho e todo zelo, ensina a ele todas as coisas que ele precisava aprender, como ser um bom pastor, como sacrificar a Deus, porque se sacrificava naquela época a Deus. Sacrificava o cordeiro pelos pecados, pelas necessidades da humanidade. Isso era uma prática que se fazia naquela época. Mas um dia que Abraão provavelmente brincava com seu filho, ele escuta uma voz que diz: Abraão, pegue o menino, siga para Moriá, e lá eu te mostrarei o monte em que você sacrificará o menino em minha memória. É muito difícil a gente entender. Os planos de Deus são muito diferentes daqueles que a gente normalmente faz para as nossas vidas. E ainda que pareça duro, quando Deus nos dá alguma aprovação, ou quando a gente passa por alguma aprovação, primeiro a gente precisa saber que nenhum deserto dura para sempre. Haverá um tempo que toda angústia, tudo aquilo que nós temos passado haverá de terminar. E nós sairemos mais fortes. Porque a gente precisa entender que por maior que seja o deserto, Deus está ao nosso lado para enfrentar aquilo que a gente precisa enfrentar. O seu tempo de deserto será diretamente proporcional à sua intimidade com Deus. Porque o deserto é lugar de crescimento, é lugar de tratar a nossa fé. Então Deus às vezes nos leva para o deserto para que a gente possa aprender. Abraão logo pela manhã, sem reclamar a Deus, creio que ele ficou triste, era seu único filho amado. Abraão pega o menino, Abraão pega a lenha, Abraão pega o cutelo. Cutelo é um pequeno machado, objeto cortante. Pega seu filho Isaac, pega 2 moços, 2 servos e segue para Moriá. Chegando lá, Abraão diz para os moços, para os servos que estavam com ele: fiquem aqui, nós vamos subir ao monte, adorar o Senhor e depois voltaremos. No caminho, Isaac vira para Abraão e diz: pai,
Eis aqui a lenha, eis aqui o cutelo, e eis aqui o fogo. Onde está o cordeiro? Abraão olha para Isaac e diz: Deus proverá para si. Ele não disse: Deus proverá para nós. Ele não disse: Deus proverá para mim. Ele disse: Deus proverá para si. Esse Deus proverá para si aponta para o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus proverá para si. O menino sabia o que ia acontecer. Isaac sabia que seu pai Abraão era homem de sacrifício. Era homem de sacrifício. Porque por muitas vezes Abraão já tinha sacrificado a Deus. O filho conhece o seu pai. O nosso filho conhece cada um de nós. Os nossos filhos nos conhecem. A minha filha sabe o que eu sou dentro da igreja e sabe o que eu sou lá na minha casa. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe o que eu sou dentro da igreja. Ele sabe o que eu sou no meu trabalho, na minha escola. Deus sabe. Porque Ele conhece o seu coração. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Você pode até tentar esconder do pastor, do seu irmão na igreja, mas de Deus você não esconde. E toda vez que nós tentamos esconder de Deus aquilo que nos incomoda, porque nós que somos cristãos, quando a gente passa por alguma coisa que nos incomoda, o Espírito Santo de Deus, Ele vai mostrar de forma bem clara que aquilo não agrada a Deus. E nesse momento a gente precisa orar e entender que Deus está preparado para nos ajudar em qualquer situação que a gente tenha que passar. Nunca tente enganar a Deus. Leve a Deus aquilo que te incomoda, que te aflige. Amém? Abraão prepara o sacrifício, põe a lenha, acende o fogo, coloca o menino no lugar para ser sacrificado, pega o cutelo. Quando Abraão levanta o cutelo para ferir o menino, ele ouve o anjo bradando: Abraão, Abraão, não toques no menino. Agora eu sei que tu me temes. Agora eu sei que tu temes a mim. Abraão, Abraão, não toques no menino. Agora eu sei que tu temes a mim. Abraão abaixou os olhos, olhou para o lado. Quando Abraão olha para o lado, o que Abraão vê? Preciso da ajuda da igreja. O que Abraão vê quando ele olha para o lado? O que Abraão vê? Vamos lá. Um cordeiro? Não. Um carneiro. Um carneiro. Por que um carneiro? Porque o cordeiro Deus proverá para si. Mas qual a diferença de um cordeiro para um carneiro? Um carneiro é um animal adulto. Uma ovelha é um animal adulto. Da união do carneiro com a ovelha nasce o cordeiro. Mas não era agora o momento de Deus prover o cordeiro. O cordeiro que Deus ia prover, Ele ia prover para si. O cordeiro de Deus. A igreja precisa ter lenha, meus irmãos. Lenha. A igreja precisa ter fogo. A igreja precisa ter lenha. A igreja precisa ter fogo.
A igreja precisa ter o cutelo. Sem o cutelo você não corta a lenha. O cutelo é a ferramenta que Deus nos dá, são os nossos dons que nos permite fazer o trabalho na obra do Senhor. A lenha não pode ser molhada, não pode ser lenha nova. A lenha que queima, ela tem que ser a lenha madura. Tem que ser a lenha seca, madura na fé, alicerçada na fé. Se eu não tivesse aqui essa noite para trazer essa palavra que Deus me colocou no coração, certamente Deus levantaria uma outra pessoa para trazer essa palavra. Se o Tiago, nosso ministro, não tivesse aqui, ia fazer muita falta, mas a palavra ia ser pregada. Se não tivesse o tecladista, que está ali me acompanhando de forma tão maravilhosa, ia fazer muita falta, mas a palavra ia ser pregada. Todos os dons que nós temos não são nossos, são dons emprestados por Deus, para que nós possamos honrar e glorificar o nome dEle. O nome dEle. A igreja pode faltar a lenha, pode faltar o cutelo. Aleluia. Mas na igreja não pode faltar o cordeiro. O cordeiro de Deus precisa estar presente na igreja de Deus. Porque é o cordeiro que tira os pecados do mundo, que tira o meu pecado. O cordeiro que tira os nossos pecados. Amém? Não adianta ter o melhor louvor, ter o melhor som. Não adianta ter dons espirituais, se não tiver a presença do cordeiro. Mas não é qualquer cordeiro. Durante toda a história, muitos cordeiros foram sacrificados. Moisés, orientado por Deus, disse ao povo que sacrifique o cordeiro, e com o sangue do cordeiro vocês vão pintar os umbrais das suas casas. Isso livrará vocês da morte, os primogênitos da morte. O cordeiro que era sacrificado, naquele momento ele servia para livrar a humanidade do pecado. Mas passava um tempo, o outro cordeiro precisava ser sacrificado. Porque aquele cordeiro que era sacrificado, ele servia naquele momento para tirar os pecados. Mas nenhum daqueles cordeiros serviam para salvar a humanidade. O cordeiro que salvaria a humanidade seria de provisão de Deus. Deus proverá para si o cordeiro. O cordeiro que foi prometido por Deus para salvar e resgatar a humanidade, foi anunciado por um homem. Agora lá na frente vamos ver uma pregação no deserto. Um homem pregando cheio do Espírito e fogo. Porque a minha Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. João Batista é o nome dele. João Batista pregava no deserto e dizia: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Raça de víboras, quem ensinou a fugir da vinda futura, da ira futura? Arrependei-vos dos seus pecados. João Batista pregava dizendo: arrependa-se dos seus pecados, deixe a pornografia, deixe a prostituição, deixe tudo aquilo que não agrada a Deus, enquanto há tempo. E ele pregava, as pessoas ouviam João Batista pregar, cheio do fogo do Espírito. De repente João Batista para e aponta: eis o cordeiro que tira os pecados do mundo. Esse era o cordeiro que Deus proveu. Não adianta você ter a lenha se o cordeiro não está presente. Devemos sempre ficar longe do pecado. O pecado sempre vai nos impedir de ouvir a voz de Deus.
cordeiro que Deus proveu para si foi anunciado por um homem cheio do Espírito, porque ele sabia, por palavras dele, que aquele que viria depois dele, ele não era digno sequer de desatar suas alparcas, suas sandálias. Não podemos fazer nada pela nossa salvação. Somos salvos pela graça. Deus se agrada que nós façamos o bem para as pessoas. Deus se agrada que nós vivamos em comunhão. Mas não podemos fazer nada para nos salvar, porque o cordeiro que Deus proveu para si, já fez. Ele morreu pelos nossos pecados. E diferente de todos aqueles cordeiros que foram sacrificados no passado, ele morreu. E ao terceiro dia, ressuscitou. Glória a Deus. O cordeiro ressuscitou, está vivo. Que nós possamos ter os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a voz do cordeiro. E não deixar nunca que seu sacrifício seja em vão. A mensagem do Evangelho pregada servirá para a salvação das ovelhas, mas para os juízos e a perdição dos bodes. A mensagem do Evangelho pregada servirá para a salvação dos pecadores arrependidos, mas servirá de juízo para os amantes do pecado. A mensagem do Evangelho pregada servirá para a salvação, para os que servem a Deus, mas servirá de condenação para os que não servem ao único Deus. A mensagem do Evangelho pregada servirá para a salvação dos justos, mas servirá de condenação para os injustos. A mensagem do Evangelho pregada servirá para a salvação dos que permanecerem, mas servirá de juízo daqueles que não permanecerem. A mensagem do Evangelho pregada servirá para a salvação da igreja de Cristo, mas será para a perdição daqueles que se distanciarem da igreja de Cristo. Por isso, pelo amor de Deus, meus irmãos, se arrependam enquanto há tempo, se arrependam do pecado que nos impede de ouvir a voz de Deus. Deus proveu para si o cordeiro que arranca o pecado do mundo. Jesus te lava dos pecados. E ainda que você esteja sujo com o pecado, Deus vai lavar e te deixar branco como a neve. Branco como a neve. O cordeiro que Deus proveu para si pega os amaldiçoados, quebra a maldição e os transforma em abençoados. O cordeiro que Deus proveu na cruz, ele cura os doentes. O cordeiro que Deus proveu para si, ele criou a igreja. O cordeiro que Deus proveu para si, ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele está vivo. O cordeiro que Deus proveu para si tem toda a autoridade no céu e na terra. O cordeiro que Deus proveu para si não é egoísta. Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele olha para a igreja e declara: eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Eis que vos dou poder. Aquele que tem todo o poder dá o poder para a sua igreja. Deus nos ama, sempre nos amou. Ele espera que nós tenhamos proximidade com Ele. Deus se agrada em estar próximo de cada um de nós. O pecado nos afasta de Deus, mas o cordeiro
que Deus proveu para si, nos libertou das garras do inimigo. Glória a Deus. Deus fez a maior de todas as compras. Deus comprou a humanidade. Aleluia. Deus comprou a humanidade com o sangue do seu Filho amado Jesus. Aleluia, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo seu sacrifício na cruz, por ter sacrificado o seu Filho na cruz pelos nossos pecados, Senhor. Só Cristo pode salvar. Só o sacrifício da cruz foi suficiente para pagar os nossos pecados. Tudo que você tentar fazer, não é preciso mais, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados. Hoje nós somos libertos e lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Às vezes nós falamos para as pessoas de Jesus, quando a gente se converte, principalmente, é uma coisa assim muito diferente, é a experiência que eu vivi. Eu queria subir no monte, porque falava que lá eu ia ver a brasa pegar fogo. E eu queria ter essa experiência com Deus. Eu queria subir no monte para poder ver a brasa pegando fogo. E um dia eu me programei para ir no monte, orar a Deus. Peguei o violão, coloquei na capa. Eu não tenho tanta capacidade de tocar violão como os irmãos. Eu estava começando a aprender, comecei e parei. Mas eu queria adorar a Deus da melhor forma que eu pudesse adorar. E eu combinei com o irmão de ir ao monte orar. Eu estava muito ansioso por aquele momento, porque alguém falava para mim: olha, tu vai chegar lá, vai ver a brasa pegar fogo. Eu queria ver a brasa pegar fogo. E no dia que eu tinha combinado de ir ao monte, chovia muito. E aí o irmão ligou para mim e falou: irmão, não vai dar para ir no monte, porque está chovendo muito. E eu fiquei muito triste, porque era um propósito que eu tinha de subir no monte aquele dia. E a chuva começou a parar. Eu falei: glória a Deus, é o dia de eu ir no monte. Começou a cair uma chuva bem fina. Eu falei: vou subir. Coloquei o violão na bandoleira e subi o monte para orar. E eu fui no monte bem alto, e o capim estava muito alto, e estava molhado e escorregadio, mas eu subi com toda a dificuldade ao monte. E lá em cima eu comecei a tocar o violão, cantava um louvor, e tinha um arbusto do lado. Eu falei: vai pegar fogo. Eu queria ter a experiência de Moisés. Não é essa a experiência. A sua experiência é diferente. A experiência que Deus preparou para cada um de nós é diferente. Mas eu tinha vontade de ver a sarça pegar fogo. Eu orei incessantemente, a sarça não pegou fogo. E começou a chover novamente, e eu comecei a descer o monte. Quando eu comecei a descer o monte, eu escorreguei e saí rolando no morro abaixo. Quebrei o violão, arranhei o braço, mas chegou lá no final do morro que eu desci até embaixo escorregando. Eu senti algo de muito diferente e especial, porque aquela foi a minha experiência com Deus. E Deus disse: é preciso que você diminua para que eu cresça. Eu não preciso ir no monte para buscar o Senhor. Deus está aqui. Jesus está aqui. Eu preciso ter a certeza de que Jesus está aqui na nossa igreja. Você é lenha nessa igreja. O fogo precisa da lenha. Para que haja fogo é preciso cortar lenha. Para cortar lenha eu preciso do cutelo. O
cutelo são seus dons espirituais. A igreja precisa de cada um de vocês. Esse é o corpo de Cristo. Você não pode simplesmente sair do corpo de Cristo. Você não pode tirar um braço e achar que você vai continuar funcionando da mesma forma. Deus nos criou perfeito. Nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Tudo no nosso corpo funciona de uma forma harmônica. Se qualquer parte do seu corpo parar de funcionar, você vai perceber que isso vai começar a afetar todo o organismo. Então, o corpo de Cristo precisa ser fogo. O fogo que queima. O fogo do Espírito. Para que nós possamos ter o privilégio e a certeza de que toda vez que nós sentarmos nesse banco para ouvir a voz do pregador, na certeza que a voz vem do próprio Deus, nós tenhamos a certeza que o Espírito de Deus está entre nós. Amém? Precisamos ouvir a voz de Deus de forma clara. Não tem atalho para chegar a Deus. Não tem atalho para os planos de Deus. Se aproxime de Deus, para que a mensagem chegue até você de forma clara e objetiva. A mensagem da cruz pregada servirá para salvar aqueles que persistirem até o fim. Amém? Vamos nos colocar de pé. Pastor. Você que ouviu essa mensagem e quer dizer essa noite, não para mim, não para o pastor da igreja, mas para Deus, aquele que proveu para si o Cordeiro, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e essa noite, quer dizer, eu compreendi o sacrifício, eu quero estreitar a minha relação com Deus. Vem aqui na frente, eu quero olhar para a sua vida. O Cordeiro de Deus está nessa igreja. Ele quer que você seja lenha que queima o fogo. Seja lenha. Diz essa noite: eu quero usar os meus dons espirituais para que o Espírito sempre se faça presente nessa que é a casa do Senhor. Eu quero olhar para a sua vida. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que ouve a voz do Senhor nessa noite, vem aqui à frente, nós vamos orar, pedindo que Ele nos faça cada vez mais sensíveis, cada vez mais atentos para aquilo que Ele tem a nos comunicar, para que nós possamos de fato andar nos seus caminhos, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, ouvindo e reconhecendo sempre a voz do nosso bom pastor. Ele prometeu que as suas ovelhas ouviriam a sua voz, que Ele faça de nós servos, filhos, ovelhas sensíveis ao direcionamento do Pai. Deus amado, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra tão preciosa, Tua palavra anunciada nessa noite. Te louvamos pela vida do nosso querido irmão Vanderlei, que se permitiu ser usado pelo Senhor. E nesse momento, de uma forma muito especial, nós apresentamos diante de Ti a vida de cada um que chega até aqui à frente, reconhecendo a necessidade que tem de estreitar o relacionamento contigo, de estar mais próximo do Senhor para poder ouvir melhor a Tua voz, Pai. Como nós carecemos de direcionamento, carecemos de orientação Tua, Pai.
fala conosco, fala aos nossos corações, nos mantém sensíveis à Tua voz, abre os nossos ouvidos para que nós possamos sempre viver guiados por aquilo que o Senhor nos orientar, porque somente dessa forma estaremos seguros, somente dessa forma atingiremos o nosso destino, o nosso alvo, que é o Senhor, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, que saiamos daqui considerando e meditando no coração tudo aquilo que recebemos da Tua parte e que o nosso compromisso e disposição de Te buscar, de viver para o Senhor, seja renovado nessa noite, Pai. E agora que nós chegamos ao final deste culto, Te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de descanso abençoada pelo Senhor, um restante de semana na Tua presença, e que desde já o Senhor prepare o nosso coração para tudo aquilo que receberemos da Tua parte no próximo domingo, Pai. E agora nós oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente.